hoje eu não vou falar da crise que atravessa o Brasil, porque se eu tivesse que falar da crise que atravessa o Brasil, eu teria de falar das crises que atravessam o mundo. Porque eu não acho, ainda que o Brasil tenha a sua especificidade, como tem os outros, que o que se está a passar no Brasil é muito longe ou muito diferente do que se passa em vários outros pontos do mundo. Mas eu queria deixar claro hoje aqui só um certo número de ideias e, portanto, vou falar de forma mais ou menos livre. E como eu tenho tendência a falar muito, eu sei que aqui o meu amigo tenta controlar-me, mas às vezes é difícil. Então, eu preparei um textozinho que eu vou ler. Vou pedir desculpa, não vou falar livremente, senão vou-me perder e nunca mais me calo. Eu intitulei a minha fala, e é a forma como eu a acabarei, é tudo normal, meu caro Watson. Vocês conhecem o Watson? Não? Quem é então o Watson? Quem é? É o amigo do Sherlock, né? Aquele ser indispensável que chamava à razão o Sr. Sherlock. Uma pequena citação do Sr. Barão. Les lois, dans la signification la plus étendue, sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois. La divinité a ses lois, le monde matériel a ses lois, les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois, l'homme a ses lois. Não existe, e agora falo por mim, não existe sociedade sem ordem e sem desordem, sem conflito e sem paz. Como ela não pode progredir sem uma democracia que eu chamo reflexiva. Esta ideia da democracia reflexiva vem da longa data dos meus tempos de estudante, quando eu caía amoroso ou apaixonado por um filósofo francês que já morreu, que nasceu na Argélia e que era judeu e que se chamava Jacques Derrida. É evidente que eu não estou a fazer dele, não sou nem discípulo, nem sequer um seguidor do Derrida, mas achei a ideia interessante, que é aquela ideia que ele exprime como sendo a democracia por vir, e que significa fundamentalmente que se a democracia para, ela deixa de existir. E que a democracia contém nela própria contradições que a levam a assassinar ela mesma ou a suicidar-se. O exemplo mais flagrante que ele deu, e podíamos dar muitos outros, mas o exemplo mais flagrante que ele deu foi das eleições aqui há uns anos atrás de um partido islâmico na Argélia. Esse partido ganhou as eleições. Ganhou as eleições que foram feitas por um regime que tinha acabado de ser um regime de partido único, em que os militares tinham a mão em cima de toda a sociedade. E eles ganharam as eleições. E o que é que aconteceu? Os militares e o antigo partido único fizeram um contragolpe, disseram que não era possível que a democracia secretasse um partido islâmico que ia ter o poder e que ia governar a Argélia. Portanto, eles decidiram assassinar, reprimir o partido que ganhou as eleições, no exemplo daquilo que eles pensavam que era a democracia, e ao fazer isso, eles acabam por destruir a democracia. E até hoje, eu não considero a Argélia como uma democracia. Bom, essa democracia reflexiva é algo que se coloca, que se autocoloca em questão continuamente e que procura alargar-se de forma permanente e inclusiva. Democracia não é exclusão, é ao contrário, inclusão. Garantindo em cada movimento mais igualdade, fundada na diferença, porque nós somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Na hospitalidade, como recepção e acolhimento incondicional do outro, e na sua amizade, como sendo o retorno ou a dádiva. E protegida, evidentemente, por um Estado democrático de direito.
Esse Estado Democrático de Direito tem como objeto a prestação de contas e a responsabilização não perante os Estados, mas perante os cidadãos. Se a democracia estagna e se fixa, como eu disse há bocado, ela morre, pois ela secreta as contradições que podem conduzir ao suicídio e ao assassinato dela própria. Para poder ultrapassar essas contradições, ela precisa ser uma democracia por vir ou a vir, como também já indicamos. A igualdade jurídica, e aqui não me vou atrever muito a estender-me, porque está aqui o patrão da igualdade jurídica ao meu lado. A igualdade jurídica, afirmada pelas leis fundamentais, não é suficiente para garantir a igualdade social. Se for incapaz de formular o fenómeno jurídico em termos pluralistas. E porque ambas não significam a mesma coisa. E ainda porque a primeira depende não somente do modo de produção do direito substancial e processual, mas sobretudo das formas e conteúdos das interpretações, das ações e das decisões dos operadores da justiça como componentes do poder judiciário e jurídico. E das formas e modos como esses operadores são recrutados, que desde Locke e Montesquieu se estabeleceu como fundamento de um regime democrático. Referimos aqui àquilo que eu chamo a dita e a maldita separação dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. É bem certo quando eu digo dita, porque me refiro ao Sr. Locke e ao Sr. Montesquieu, mas digo maldita porque nós vivemos com ela e vivemos mal com ela. Não porque ela não seja interessante, porque ambos diriam que ela seria como a garantia da sua independência e do controle de uns sobre os outros, a forma de criar as condições necessárias à concretização de uma igualdade jurídica de facto. Ponhamos como exemplo os artigos 1, 2, 4, mas em particular o artigo 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma, e lembro-vos, que todos os cidadãos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito igual à proteção da lei. Todos têm direito igual contra qualquer discriminação que viola a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. É evidente que tudo isso nos conduz a uma justiça anunciadora de uma sociedade socialmente mais justa. O direito e a justiça não se podem resumir unicamente às normas, às regras e procedimentos produzidos pelas instâncias estatais. Pois, sendo assim, a democracia por vir é invertida e manipulada, impedindo a sua abertura ao que é diferente e o que é outro, excluindo ou selecionando a prestação de contas e a responsabilização, abrindo escancaradamente as portas de uma desigual distribuição da impunidade. Basta pensarmos no dilema do recuo notável, para não dizermos um palavrão, da democracia formal, representativa e parlamentar, em que assistimos quase impotentes ao aumento da promiscuidade entre os três poderes do Estado, de como o legislativo, o jurídico e o judiciário e o executivo são penetrados por interesses privados e particulares, contrários ao bem comum e subvertidos de forma a proporcionar uma maior reprodução social que assassina a democracia por vir ou que pretendem congelá-la. Evidentemente, a palavra em francês é mais interessante porque ela diz figer e não congelar. Mas esse congelamento, ou esse modo de figer a democracia, ela faz no tempo e no espaço. E para agravar mais ainda o nosso propósito, lembremos que o homem que tem sobre os outros seres o privilégio do conhecimento está à mercê do erro e das paixões. Daí as suas oscilações. Como ser inteligente que é, o homem viola constantemente as leis estabelecidas por Deus. Evidentemente, aqui estou a falar do alto ser que citava Montesquieu. O Deus que ele estava a referir aqui era o Deus católico, mas a gente pode substituir por qualquer outra divindade. Pior ainda, nem sempre observa as que ele próprio criou. Ora, é precisamente este ser errante, através da sua história, que é objeto das investigações de Montesquieu. Um ser cuja conduta nem sempre obedece às leis que lhe são dadas e que, além disso, pode ter leis particulares feitas por ele. As leis positivas
sem que isso queira dizer que as respeite. Como um inocente ingênuo, queremos acreditar que o nosso querido barão, o senhor de Montesquieu, ainda que aristocrata, se esforçou por encontrar uma solução democrática para ultrapassar os regimes políticos, retrógrados e déspotas da aliança entre a aristocracia e o clérigo. Assim, a separação dos poderes era uma forma de pensar de como garantir a isenção e a legitimidade política, a justiça justa e a vontade soberana do povo, garantindo a independência de cada instância e a execução da vontade geral. O problema é que a interpretação do corpo político que pretende representar o povo acabou por se autonomizar e representar interesses, na maioria das vezes, contrários ao bem comum. Sociedade e Estado são construções sociais imaginadas e imaginárias, como diz o nosso amigo Anderson, né? Como tal, a sua configuração é o resultado das relações do poder político e económico entre os grupos sociais, que pressupõe a existência dita normal de contradições, de crises e de corrupções. Segundo o nosso amigo, um dos pais da sociologia francesa, Durkheim, um fato social é normal para qualquer tipo social determinado e considerado numa fase determinada do seu desenvolvimento, quando ele se produz na média das sociedades da mesma espécie e consideradas numa fase correspondente da sua evolução. Assim, os fenómenos, os comportamentos e as representações suficientemente presentes numa sociedade, frequentes e vastos, de forma a serem considerados como regulares e qualificados como coletivos, constituem fatos sociais. Tudo é crise. Crise de adolescência, quem é que não passou por aí? Crise de casal, crise dos imigrantes, crise política, económica, social, financeira, crise da energia, crise da eletricidade, crise do meio ambiente ecológica, crise florestal, crise da água, crise natural e até crise artificial. A palavra crise é conjugada com todos os molhos e sabores e parece significar tudo e mais alguma coisa. Isto é, nada. Parece-nos, pois, importante estabelecer alguns parâmetros ou limites para podermos compreender ao que nos referimos. Uma crise significa, antes de mais, uma ruptura. Um momento em que os meios e os objetos que utilizamos para resolver problemas coletivos e individuais, para atingirmos certas metas e os conciliarmos com o bem comum, não mais se adequam com as finalidades para que foram criadas ou inventadas ou imaginadas, provocando desajustes e exigindo correções contínuas e constantes, portanto, de uma forma permanente. Trata-se, assim, de processos sociais que alteram as situações e as estruturas existentes nas quais nos inserimos, dando origem à procura de novas situações e de novas estruturas que correspondam de forma mais aberta e inclusiva ao bem comum. Mas esses processos sociais realizam-se num contexto caracterizado por uma maior instabilidade, incerteza e indeterminação, pois não se podem resumir às vontades de uns em detrimento das vontades dos outros, o que significa que, segundo diferentes degraus, uma crise implica conflitos de intensidades diferentes, confrontos por vezes antagonistas, mais ou menos violentos. A crise é o sinónimo do recurso abusivo à força da lei e à lei da força, de forma a ordenar populações e espaços. Um dos exemplos que eu uma vez dei num dos meus artigos, né, é que fui inspirado por um amigo que eu aprecio muito, um sociólogo italiano, que ensina sobretudo na Inglaterra, o Sr. Vincenzo Ruggiero, em que ele, ao falar do bazar e falar de uma série de outras coisas, mas ele lembra como a rua, desde o início do Estado moderno e do capitalismo industrial, a rua não é vista nas nossas sociedades ditas democráticas como um espaço público democrático. A rua é vista como um espaço de circulação e de consumo capitalista privado, portanto, de transações económicas, comerciais e tudo mais. Portanto, a rua, quando ela não serve para isso, ela é reprimida. Portanto, justo a título de exemplo, a gente no Facebook, entre amigos, a gente passa a vida. Vejam como a polícia está a bater no povo em São Paulo. Vejam como a polícia está a fazer. Enfim,
para lembrar que a rua, neste tipo de sociedade dita democrática capitalista, a rua é uma rua de comércio, é uma rua de transações, é uma rua de acumulação de dinheiro, de riqueza e de capital. Não é um espaço democrático de transição e circulação do povo. Não existe ao longo do século XX ou do século XXI, ainda jovem, um único momento da história do mundo globalizado em que um território, uma nação, um Estado ou vários não estivesse em crise. Ou que não tenha sido atravessado por uma crise. Pouco importa a sua natureza, o seu conteúdo e o seu alcance. Sem atingir ou abalar o bem comum das populações que os habitam e que, não esqueçamos, lhes dão vida. E essas crises, por vezes, chegam ao paroxismo de serem guerras violentíssimas, quase sempre têm a miúdo a sua origem no facto de que quem tem ou exerce o poder político, económico, financeiro ou militar, etc., se encontra numa posição de vantagem para abusar desse poder. A qualificação do monopólio da violência legítima e a desqualificação da violência do outro, a legalidade de uns e a ilegalidade de outros, e criar situações que prejudicam as sociedades na sua totalidade, afetando diversas esferas sociais. A saúde, a educação, o meio ambiente, a cultura, a ciência, né? E, evidentemente, os direitos humanos e os direitos civis, as liberdades, as garantias, as desigualdades sociais e económicas, o que exige sempre, ao fim e ao cabo, uma redistribuição da riqueza social, tendo em conta uma perspectiva equitativa no sentido da anglo-saxão da palavra. Quer dizer, no sentido de justo e não no sentido de partes iguais. Um exemplo tradicional, a gente pensa que a igualdade é uma questão que a gente tem que ter exatamente os mesmos direitos e exercer os mesmos direitos. Quando a gente sabe que para exercer direitos iguais, porque somos diferentes, temos de insistir nessa diferença para que todos tenham alcance a essa igualdade. Portanto, o reconhecimento da diferença é importante para que haja igualdade. Do mesmo modo que definimos crises como fato social normal, também pensamos que a corrupção o é. Pois ela manifesta-se em todas as sociedades e Estados, independentemente dos regimes políticos, de forma frequente e vasta, de tal modo que podemos considerá-la como regular e qualificá-la como um fenómeno coletivo por implicar vários grupos sociais e instituições. Ela é estatisticamente mensurável. Vocês sabem que a maior parte dos cientistas sociais que gostam muito da empiria, eles querem que a gente meça, né, os fatos sociais, os fenómenos sociais devem ser medidos, pois saibam que a corrupção pode ser medida, ainda que muitas vezes nos digam o contrário. Existe hoje uma imperiosa necessidade de redefinir o que é a corrupção, de se afastar da posição de campanhas de luta e cruzadas anticorrupção, falsamente moral e hipócrita, dos Estados nacionais e das instâncias internacionais, sob a base de um direito penal repressivo, administrativo, económico e financeiro, completamente ineficaz e complicado, o que dificulta ainda mais e propositadamente a sua aplicação concreta. Quando não são os próprios corruptores e corruptos a iniciar ou a apoiar essas campanhas anticorrupção, através da qual se constrói uma imagem errada do que ela é, acusando sobretudo os outros que se transformam no alvo preferido dessas campanhas. Chamemos a atenção para o facto de que os Estados modernos viraram mestres em camuflar os comportamentos ilícitos e os comportamentos criminosos, a criar a falsa aparência de que combatem a corrupção, e é essa pretensão que os faz parecer menos corruptos do que os outros. É, pois, a capacidade de manipular as leis, de ocultar as realidades e os fatos, construir imagens, discursos e narrações ou representações sociais do que é corrupção, de quem é corrupto e, por vezes, mas nem sempre, de quem é o corruptor. Ao mesmo tempo que o aparelho jurídico e judiciário se revela improdutivo, sobretudo quando se trata de proteger o bem comum. Vivemos um momento em que os mercados financeiros são mais abertos, que as fronteiras naturais e artificiais se destinam cada vez mais ao controle apertado da circulação das populações, com a consequente perda dos direitos e das garantias próprias da cidadania, mas que se apresentam porosas como um queijo suíço quando se trata da circulação dos bens e das mercadorias,
ainda mais do que diz respeito à circulação de capital ilícito e ilícito, proporcionando deste modo uma maior mobilidade do dinheiro, das instituições financeiras e dos seus agentes. Pela mesma ocasião, o enquadramento jurídico, visto como meio da justiça, e as circunstâncias em que a corrupção se insere, produz resultados puramente simbólicos, no melhor dos casos, ou nulos. E isso apesar das convenções internacionais, dos dispositivos penais e civis nacionais, da colaboração entre os Estados, da monitorização de listas de países que albergam a corrupção, quando não a convidam diretamente, e das numerosas operações de mão limpas que nos revelam o que todos nós já sabíamos. A corrupção a larga escala, e movendo somas de dinheiro inimagináveis, é possível graças à colaboração dos Estados e dos seus agentes, como os partidos políticos, as instituições bancárias e financeiras, as empresas transnacionais e com as organizações mundializadas do crime, e, em certos casos, com as instituições militares e policiais. É essencial que ponhamos de lado o moralismo reinante como profissão de fé numa organização social e política cujo objetivo claro é de perpetuar este estado de coisas antidemocrático. Não somos os primeiros e não seremos os últimos a declarar o falhanço completo do direito penal e da justiça penal dos Estados. Espera aí, você está-me a fazer perder. Justiça penal dos Estados, tá bom, deixa aí para eu me lembrar. Solução para resolver a questão da corrupção. Esta apresenta-se como um problema de injustiça e não como um problema moral ou jurídico. Ela comporta práticas sociais dificilmente reduzíveis a uma ação individual. Para além das relações sociais tradicionais, a corrupção refere-se de preferência a redes de conexões económicas, financeiras e políticas e as práticas sociais e económicas deslocalizadas. Parece-nos, pois, vital darmos conta que o mundo mudou desde os últimos 25 anos. Enquanto as classes dominantes se definem como se o mundo inteiro lhes pertencesse em termos de tempo, aqui e ali, agora e amanhã, e de espaço, territórios, populações e riquezas, definindo e agindo de forma líquida, para fazer piscar um bocadinho o olho ao Zygmunt, para criar a ilusão de uma nação à qual todos pertencemos. As classes dominadas veem nos Estados nacionais um paradoxo. O seu inimigo, pois elas não as protegem e colaboram com as primeiras. E como seu possível amigo também, pois ainda é deles que recebe algumas migalhas para sobreviver ou melhorar a sua condição material. Enquanto a corrupção de uns é ignorada, esquecida, escondida e ilibada, na maior parte dos casos, e até banalizada como um comportamento próprio necessário ao seu conteúdo e ilimitado enriquecimento, em nome da preservação da riqueza social da nação e da redistribuição desigual pela população, quando se afirma, por exemplo, que sem o capital, mesmo quando ele é corrupto, as sociedades aniquilariam-se. A corrupção dos outros é apontada como criminosa, reprimida e punida, de forma aparentemente mais violenta no Sul do que no Norte. É, pois, insuficiente pensar a corrupção como uma simples forma de subverter o bem comum, a favor de um interesse privado. Tal comportamento deve, sobretudo, permitir que haja uma acumulação indevida de riqueza e é por isso mesma, o que é por si mesma, uma subversão já do bem comum, mas que é ao mesmo tempo improdutiva socialmente, algo que contribui a um ganho pecuniário que se subtrai à riqueza social, independentemente do que afirma o direito do Estado, penalizando assim o todo social. Podemos, pois, pensar que a corrupção significa, antes de tudo, algo que está fora do seu devido lugar, mesmo quando é definido por convenções sociais e não unicamente pelas normas jurídicas, sejam elas do Estado ou provenientes, por exemplo, do direito costumeiro, e que ferem a consciência coletiva, como diria Durkheim, ou que diminuem ou fazem recuar a democracia e a cidadania, que acrescentarei eu. A outra dimensão que deve ser considerada diz respeito à relação entre o que é público, compreendendo o que é bem comum, o que é privado, referência aos direitos individuais, de maneira a afastar todas as possibilidades de confusão e amálgama entre as duas esferas de ação, de representar bem separadas e limpas. Aqui é um piscar de olhos à nossa amiga, como é que ela se chamava? Mary Douglas, né? Quando ela tratava da poluição e do rastro e do surto. Bem separadas e limpas. Ela fala bem de linhas de separação. É fundamental que essas regras de separação sejam claras e decisivas para que não exista sequer a sombra de uma dúvida, por mais pequena que seja, de aparência ou de conflito de interesses. Bom, eu vou saltar aqui um bocadinho para ver se consigo concluir.
aqui vou me referir a um amigo comum, o Antoine Garapon. Le plus inquiétant dans la corruption n'est tant la confusion entre le privé et le public que le fait que la règle est transgressée par celui-là même qui doit la faire respecter. C'est donc moins la collusion des intérêts privés et publics qui est visée que la confusion entre délinquants et gardiens de la règle, car elle efface le tiers public, entendu comme élément central de tout système institutionnel. La corruption, c'est un crime du deuxième degré. Non pas un crime contre les personnes ou les biens, mais un crime contre le droit. Et s'il fait des victimes, ce sont des victimes indirectes, qui sont beaucoup plus nombreuses qu'il n'en fait n'importe quel autre crime, car il s'agit de la collectivité tout entière. La corruption dilue l'illégalité dans la légalité. La ley se acata pero no se cumple, disent les Colombiens. La lettre de la loi est respectée, mais elle n'est pas appliquée. As dimensões que assume a corrupção improdutiva hoje estão claramente expostas pelo espetáculo da mundialização, que a torna mais fácil e mais perigosa. Na medida em que a potência das empresas, dos bancos e das organizações criminosas, diante da lentidão das instâncias jurídicas e judiciárias, tanto nacionais como internacionais, cresce e penetra todos os buracos do queijo suíço. Por vezes, tem-se a impressão que não somente a burocracia dos Estados e dos seus aparelhos constituem obstáculos consideráveis para tratar convenientemente da questão dessa corrupção generalizada, mas que falta, na verdade, a vontade política de o fazer. O direito penal e administrativo tarda a mundializar-se e os poucos avanços nesse sentido revelam uma morosidade que nos permite duvidar dos seus possíveis resultados, pois o modelo até aqui empregado, punitivo e repressivo, parece uma pálida imitação do que conhecemos tanto na tradição do common law como na tradição civilista, ao nível dos Estados nacionais. Certos pesquisadores, entre os quais, mais uma vez, Antoine Garapon, vislumbram uma possibilidade de avanço na fórmula ensaiada pelos Estados Unidos da América do Norte e que designaram como modelo de justiça transacional. O fundamento dessa justiça é o da transação penal e que se refere, finalmente, a uma possibilidade de justiça negociada na qual um Estado, por intermédio do seu aparelho de justiça e em nome da coletividade, lembra-se que o Estado hoje reclama que a soberania lhe pertence, não pertence mais ao povo. O povo, quando elege um macaco ou uma macaca, né? Ele perde, ele delega o seu poder nesse macaco ou nessa macaca, que não presta mais contas ao povo e que hoje em dia nem sequer presta mais contas ao seu próprio Estado, quer dizer, aquele que fabrica as leis que ele deve supostamente respeitar. Então, esse Estado que vai negociar com a pessoa que é indiciada, né, que vai ser acusada, né, faz a sua investigação, reúne as provas e avança a acusação. Ao avançar a acusação, o Estado não leva a tribunal. Ele vai fazer todo o caminho, todo o percurso vai ser feito para evitar que chegue ao tribunal. E quando chega ao tribunal, é um tribunal de negociação. À imagem das câmaras de comércio internacionais, que toda a gente ouve, as câmaras de comércio internacionais que negociam em privado, né, os crimes e as más partidas que as empresas, os bancos, os agentes, os Estados fazem entre eles. Né? Portanto, não passam por tribunais. A gente pensa que é um tribunal comercial, mas não é bem isso. Né? E a gente vê como é que a Agência Internacional de Comércio, ela julga esses casos. Bom, enfim. Portanto, uma vez reunidas as provas, okay, e avançada a acusação, o Estado propõe a negociação. Senta aqui, vamos negociar. Então, você está-me a dever, suponhamos, 2 bilhões de dólares, porque você não pagou o fisco, você não fez isto, não fez aquilo, fez um monte de coisas erradas. Eu apanhei você, tenho aqui as provas todas. Portanto, você vai me pagar, né, em vez dos 2 bilhões que me deve, vai me pagar 1 bilhão. E como as empresas não gostam de passar na mídia, então elas resolvem negociar o pagamento. Só que
Um dos problemas que este modelo levanta, e eu não estou aqui para contradizer o meu amigo, o Sr. Antoine Garrapon, mas um dos problemas que este modelo levanta diz respeito à imagem possível que ele apresenta de ser uma continuação de uma justiça com duas velocidades. A grande corrupção generalizada e a sua possibilidade de negociar a sanção e a pequena corrupção, estou no fim, e a pequena corrupção que acaba sempre na prisão. Poderíamos também perguntar-nos para onde vai esse dinheiro todo que o Estado recupera. Para financiar as mesmas empresas e instituições que praticam a corrupção ou para o investimento social e a redução das desigualdades sociais. É que estes espaços reparadores se situam também no contexto de uma guerra económica e financeira mundial e que a justiça transacional pode ser compreendida como uma estratégia para eliminar concorrentes. Várias empresas multinacionais europeias, e em particular francesas, foram objeto dessa justiça nos Estados Unidos e não escaparam, evidentemente, à acusação de escolher os seus alvos de modo preferencial. É tudo normal, meu caro Watson. Obrigado.